Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história, né? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar, né, a importância da valorização das tradições, né, de determinado povo e também vamos trabalhar um pouco sobre, né, o surgimento da escrita, certo? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a religião e a natureza, né? Hoje a gente vai dar continuidade, né, com o assunto das tradições, né, e a valorização dessas tradições. Aí no material de vocês vão encontrar o título As Tradições Orais e a Valorização da Memória e também o surgimento da escrita, certo? Esse pequeno resumo do assunto da aula de hoje, que ainda faz parte, né, do nosso capítulo 1 do nosso livro, vai auxiliar vocês a resolverem as atividades, certo? Vão responder as atividades e vão me enviar a foto no privado, certo? Então, dando início ao assunto de hoje, né? É muito importante, pessoal, preservar, né, a memória de determinado povo, dos seres humanos, né? O que seria da gente se a gente não soubesse, né, o que aconteceu no início, né, da história do nosso povo, né? Então, a preservação dessa cultura, né, de como aconteceu, do que aconteceu no início, né, nos faz entender, nos faz compreender, né, a nossa cultura de hoje, né? Então, é muito importante a preocupação, se preocupar em ter essa tradição mantida, né? Para que essa tradição possa chegar, né, às pessoas atualmente, certo? E essas tradições, elas são, né, observados de várias formas, né? Como, por exemplo, de forma escrita, a gente tem os livros, né? Mostrando como aconteceu, como era antigamente, né? Como foi se transformando ao longo do tempo. E também nós temos, né, as tradições orais, ou seja, né, histórias que os pais contam para os filhos, né? Depois os filhos, quando têm seus filhos, contam para eles ou de neto para filho, né? Ou de avô para neto, né? Então, essas tradições elas eram bastante valorizadas, né? Antigamente, certo? Porque a fala, né? Ela vai mostrar uma história vivida mais bem elaborada do que a história escrita, certo? E quando a gente fala, né, a gente tem na fala da pessoa um entendimento melhor de como era, de como aconteceu, né? Vocês, na casa de vocês, né, quando conversam com os pais, com os avós, né, eles não falam de como era a infância, do que acontecia na infância, né? Contam do que brincavam, né? Como era a organização em casa. E vocês têm direito o quê? A perguntar, né? Se caso não entenda. E no caso da escrita, vocês, né, estão lendo ali. Se vocês não entenderem ou quiserem saber algo a mais, vocês não vão conseguir, né? Então, a tradição oral, ela é bem mais compreensível do que a tradição escrita, né? Aí no textinho que foi para vocês, tem falando, né, que as memórias de um povo contribuem para que as futuras gerações saibam quais as origens da sua comunidade, quais foram os conhecimentos obtidos ao longo do tempo, né? A tradição dessas memórias pode acontecer de diversas formas, né? Como eu falei, imagens, né? Oral, escrita, como nós vimos ano passado, né? Os tipos de fontes históricas, né? Que elas podem ser oral, material, escrita e visual, né? Em forma de imagens.
Quando você pega um álbum de fotografias, né? Você vê a sua mãe quando era bebê, seu pai, né? Seus avós mais jovens, né? Então aí você está utilizando um meio para conhecer de forma visual, você está vendo fotografias, né? E como eu falei, quando o pai ou a mãe conta, a gente está utilizando o quê? Uma fonte oral, né? Ele está falando sobre como aconteceu. Como eu falei, a tradição oral ela é bastante utilizada, né? Em muitas sociedades teve relevância ainda maior, né, do que a escrita, certo? Em diversas comunidades, a tradição oral permanece como uma das principais maneiras de comunicar os conhecimentos. Né? As memórias são transmitidas por seus membros mais velhos, são muito respeitados e valorizados por seu papel de guardião da memória do povo. Né? Então, essas tradições eram bastante utilizadas. Em relação ao surgimento da escrita, nós temos aí, a escrita é uma das mais importantes invenções da humanidade, né? Através dela a gente pode organizar uma série de informações, comunicar, transmitir conhecimento, né? Uma das primeiras formas de escrita, né, foi criada pelos sumérios, né? Povo que vivia na região Mesopotâmia há cerca de 6.000 anos, né? Ela foi criada, pessoal, para atender às necessidades de controlar as produções e as relações comerciais. Eles tiveram essa necessidade de criar uma escrita, né, para melhor organizar as necessidades que eles tinham, né, principalmente em relação às relações comerciais, né, venda e compra de mercadoria. Além dos sumérios, outros povos também desenvolveram suas próprias formas de escrita, né, como os egípcios e os fenícios. E ao longo dos anos, né, essas formas de escrita foram se aperfeiçoando, né, e hoje nós temos aí a nossa escrita, né, bem elaborada. Né, conforme iam crescendo as comunidades, né, as sociedades foram aumentando, né, eles tinham que controlar, né, as produções, as trocas comerciais, né? A cobrança de impostos, criação de leis. Então, essa escrita ela foi se desenvolvendo cada vez mais, certo? Aí é o nosso pequeno resumo, né, sobre nosso assunto de hoje. Vocês vão resolver a atividade, certo? 10 questõezinhas. Vão me enviar a foto no privado, certo? Alguma dúvida, eu estou totalmente à disposição de vocês, certo? Bom desempenho, até a próxima aula.